E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Estamos aqui para uma live bastante especial. Vamos conversar hoje com a Luísa. A Luísa, ela é aprovada na PGE Amazonas e na PGDF. Deve estar fazendo a GE Minas também, porque eu sei que ela é mineira. E ela tem uma trajetória de estudos interessante, tá? Porque ela tem um tempo bom já de estrada aí, com alguns momentos mais altos, outros momentos mais baixos, enfim, fez questões pra caramba. Então ela tem alguns métodos de estudos que vale a pena a gente conhecer, porque eu tenho certeza deve ter alguma coisa útil aí pra você, quem sabe, aproveitar nos seus estudos também, beleza? E além de eu a conheci em 2 cursos de prova oral aqui do Revisão PGE, né? Conheci pessoalmente. E pelo que as pessoas que nós temos conhecimento em comum assim falam, ela é super gente boa também na pessoa física, né? Também é super gente boa no convívio pessoal, assim, sabe? E eu acredito, porque pelo menos no curso de prova oral era sensacional mesmo, muito legal. Luísa. E aí, Luísa, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite para todo mundo que tá aí. Boa noite. Luiz, então, a gente está aqui hoje para falar de você, né? A gente está aqui para entender como é que você estudou, o que, que você fez, o que, que você deixou de fazer, como é que foi sua trajetória, sabe? Então, eu vou fazendo umas perguntas, assim, mas você fique bem à vontade, tá? Não precisa se preocupar em responder exatamente o que eu estou perguntando e tal. No fim das contas, eu só quero entender o que, que você fez para chegar até aqui, como que você conseguiu esses ótimos resultados que você conseguiu. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá. Isso aí. Ó, e até uma coisa interessante, ó, a Daniela acabou de mandar um boa noite aqui. Boa noite, Daniela. A Daniela é aprovada na PGR Rio Grande do Sul. E ela assistiu uma live dessa com o Caio Alcântara. Não sei se você conhece, Luiz, é um carequinha, que agora ele é Sei. procurador em Alagoas. E aí ela pegou com ele, por causa da live, uma técnica para estudar por flashcards, sabe? E isso ajudou ela, assim. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui, sabe? Além de ser divertido conversar contigo, assim, mas a gente quer entender como é que você estudou, justamente porque, de repente, ajuda alguém. E assim, eu acho muito bom ficar assistindo, porque eu assisti muita live também. Todas as lives que tinham, do João Dolabella, Que massa! tinha alguém... Porque a gente vai pegando, assim, não tem uma fórmula secreta, né, professor? E cada um vai ter o seu jeito. Igual assim, no marketing, falando que eu fiz 36 mil questões, realmente eu fiz. Mas assim, não é todo mundo que precisa fazer isso. Tem gente que consegue, é o meu jeito de estudo, porque eu gostava muito de fazer questão. Era uma coisa assim, quer dizer, gostava muito, é uma palavra muito forte, né? Era assim, era assim, o dia que eu não estava muito bem para estudar, eu pegava ali e fazia questões. Mas assim, eu nunca fiz concurso, assim. Eu tinha certeza que minha vida seria na advocacia, que eu formei. Legal. Eu formei na UFMG em 2017. E fui contratada no escritório que eu tava, advogava e adorava, assim, gostava muito. Sim. E eu já minha vida ia ser isso, assim. Só que, assim, escritório, né? Eu gostava muito, eu tenho muito carinho pelas pessoas de lá. Mas, assim, a remuneração não condizia com o que eu esperava. Aí eu falei assim, vou começar a advogar por conta própria. E comecei, assim. Aí eu tinha muito tempo livre. Porque no começo da advocacia, você não tem tantos clientes, você tem muito tempo livre. E eu falei, vou ficar aqui em 2019. 2019, que ficou parado, né? Foi homologar agora. E aí eu passei para a segunda etapa na PGM Contagem. Aí me deu um gás, eu falei assim, gente, tô gostando disso. Acho que eu vou começar a fazer concurso. Você já pegou um segundo lugar em Contagem? Não, segundo lugar não. Passei para a segunda fase. Passou. Desculpa, eu que entendi errado. Segunda fase. Não, e na segunda fase nem fui aprovada. Então, não, porque aí eu ia falar, meu Deus, você é um prodígio, cara. Você vai pra NASA, menina. Não, eu nem fui aprovada. E foi uma reprovação, assim, dolorida, porque eu achava que eu já ia passar, que ia ser isso, e assim. Sim. Foi péssimo. Mas foi bom pra falar assim, é isso que eu quero mesmo, comecei a estudar. E assim, no início da minha preparação, eu era uma aluna Netflix. Assim, eu adorava ver videoaula e via muita videoaula. E via numa rapidez. Sim. E por isso que eu acho que veio muita questão, porque eu assistia videoaula e ele fazia uma bateria, por exemplo, sei lá, estudava atos administrativos. Quando eu terminava, eu fazia, sei lá, 100 questões de atos administrativos.
Então, foi uma coisa que eu gostava muito. Então, assim, num período bom de tempo, eu estudei por muito tempo por videoaula. Foi assim, foi bastante tempo. Eu nem conheci o revisão também. Você sabe dizer mais ou menos quanto tempo que você foi fazendo esse estudo mais à base de videoaula? Tipo, foi 2018, 19, 20? Mais 19, ou menos assim? eu comecei a estudar, assim, nos meados de 2019, assim, que eu comecei a... Então, assim, lá pro fim de 2019 que eu decidi que ia pagar um curso, porque antes eu ficava vendo coisa de graça na internet, aquela coisa muito, muito bagunçada, e não ia, né? E, na realidade, teve um curso que eu comprei nessa fase, que foi para a segunda fase de contagem, que foi o Temas. Era até o Vorne na época. Então, eu meio que ficava ali naquele materialzinho ali de segunda fase, mas não foi. Aí, depois, eu comecei a estudar sério. E eu acho que o meu primeiro ano de estudo foi o ano que eu mais estudei, assim, que eu mais abdiquei de coisa, que eu... às vezes, normalmente, as pessoas começam estudando um pouquinho e vai 2 horas e vai indo. Eu comecei estudando muito, assim, e abdicando de muita coisa. Fez certo demais, depois que a coisa deslanchou e eu fiquei mais flexível, assim. Sim. Aí, e assim, meu tipo de estudo variava muito em relação a que fase que eu tava. Se eu tava... não, aí tá. Aí, pra gente ir na ordem cronológica, assim, eu fiquei perto de Belo Horizonte, era uma vaga e eu passei. Aí eu assumi o cargo e fiquei... Aí meus estudos diminuíram um pouco a quantidade, o ritmo. Só para eu saber, assim, quanto tempo carga horária de trabalho, juiz leigo? Não tem, é produtividade. Então tem essa parte, por um lado é bom, porque assim, não importa para ele se eu trabalhei às 10 horas da noite, se eu tô fazendo sentença, se eu não tô, não importa. Eu produzo. Então isso era até uma parte boa, porque assim, pré-prova eu conseguia dar uma diminuída no ritmo e pós-prova eu tirava, sei lá, uma semana para ficar trabalhando muito. Então, assim, eu tinha que produzir. A hora que eu produzisse não fazia diferença. E fazer as audiências, que as audiências, por um momento, foi muito tenso, assim, de ter que fazer audiências, essa questão foi bem assim. Mas depois você acostuma e igual eu falei, assim, eu falo com as meninas, tipo, depois que eu fiz tanto de audiência, não é qualquer pergunta que vem na prova oral eu vou conseguir sair. Porque a audiência tem de tudo. Briga de vizinho, briga... Então, me deu uma habilidade para tentar sair das situações. Aí, quando eu assumi como juíza leiga, foi na semana que saiu o edital da Paraíba. Sei. Aí... Acho que junho, julho de 2021, assim, né? 2021, né? Isso. Aí foi aquela coisa, aquela tensão, assim, de vou continuar, não vou, quero demais. Aí consegui conciliar. E fui fazer Paraíba e assim, aí eu fiz um curso de reta final também do Temas. E fui para Paraíba, assim, para a primeira prova e fui muito bem na primeira etapa. Passei para a segunda etapa. Show! Nossa, e foi um corte tipo 87, assim, né? Eu fiz 91 nessa prova. Caraca, assim, mas assim, por um lado foi muito bom, que me deu uma autoestima, mas pro outro me deu assim, com certeza eu vou passar em Alagoas, porque se eu fiz 91... Sim. E não funciona assim, a lógica do concurso não funciona assim. Por um lado é bom, porque se você foi mal, não significa que você vai mal no seguinte, mas por outro é isso. Mesmo eu fazendo 91, eu errei todas as questões de previdenciário na Alagoas. Todas. 11 eu errei todas. Sempre. Errei todas. Mas aí tá, aí eu errei a peça também em Paraíba. Eu até fui aprovada, tô aprovada, mas tô bem longe. Não vai chamar, né? Vai chamar pouca, não vai chamar. Paraíba acho que não vai, não. Não vai. Mas beleza, bora pra frente. Serviu para quando eu tomei essa lambada em Alagoas de falar assim, não, preciso estudar direito previdenciário. E funcionava bem assim meu estudo, uma visão de analisar o que eu errei na prova. Isso aí também eu acho que é uma dica muito boa. Não adianta você fazer uma prova, sair o gabarito, você não corrigir, você não sentar e não ver o que você errou. Exato. E aí eu falei assim, não, eu preciso estudar previdenciário. Aí eu sempre fazia isso pós-prova. Se tinha uma matéria que eu ia muito ruim, aí eu sentava e falava assim, não, todos os dias eu vou estudar 2 horas de previdenciário antes de estudar outra matéria. Eu vou sempre incluir previdenciário. Aí consegui fazer isso, consegui melhorar em previdenciário
Aí veio, acho que depois teve Goiás. Acho que foi Goiás. Teve Goiás, eu acho que a prova objetiva foi em dezembro. Foi em dezembro de 21, eu Goiás. acho que a outra prova... Outubro, talvez tenha sido Goiás, outubro. né? Entre esse meio tempo, eu não lembro qual, eu fiz PGM Canoas também. Tô aprovada lá. Em 20º, acho que chama. Já chamaram 11 ou 12, assim. Tem uma galera, a fila tá rodando. Uhum. Aí a Goiás, eu não passei por um ponto. E foi também mais assim, um ponto, né? Mas foi bom também, tudo. Eu acho que sempre a reprovação tem que tirar alguma coisa disso. E foi, por exemplo, eu ver que eu precisava ler mais administrativo. Eu achava que eu sabia muito de administrativo e estava negligenciando ler aquelas leis pequenininhas, tipo lei de serviço público, lei de agência. Então, assim, eu peguei para estudar essas leizinhas para dar um gás, assim, bom, muito... Deu para seguir bastante, assim. E aí, depois, eu também, nesse meio tempo aí, teve a Rio Grande do Sul também, passei para a segunda etapa, fiz a segunda etapa, e todas as provas eu tenho certeza que eu vou passar. Eu tenho todas essas também. Aí tudo tem a parte boa. Eu achando que ia passar para oral, eu comecei a fazer meu grupinho de prova oral com as meninas que você conhece, né? Com a Lou, com a Dani, com a Ju. Sim, aí teve o Rômulo também, que agora acabou de, né? Tá lá tomando posse, o Rômulo no Rio Grande do Sul. A gente, todo domingo, a gente fazia um treino de prova oral. E como no Rio Grande do Sul demorou para sair o resultado, foi muitos meses, assim, todos os domingos. E foi muito legal, foi muito aprendizado com essa galera. Aí acabou que eu não passei. Bom demais. Não passei, ó. Foi por 2 pontos, tinha aquela nota por matéria, né? Aí eu não passei em administrativo por 2 pontos. Tive a média geral, consegui, mas aí segue o baile, né? Sempre segue o baile. E aí veio a PGDF. Aí, de novo, pensando na parte boa, como eu não passei no Sul, eu consegui estudar para o PGDF e não fiquei só focada naquelas 4 matérias do Sul. E aí na PGDF deu bom na primeira etapa. E aí, mas eu comecei a fazer o extensivo do revisão no começo de 2000. Foi muito bom, porque todas essas provas eu pegava a correção já do revisão. Então aí o passaporte foi excelente. Por isso, eu não tinha que ficar gastando dinheiro com essas correções e tinha essas correções. E na PGDF, e nesse meio tempo teve Amazonas também, né? Isso. Amazonas eu me confundo as datas. Aí passei na oral do Amazonas e na oral da PGDF. E fiz o curso do revisão também lá em Brasília. A gente ficou lá, né, Renélio? Exato. Eu lembro que lá a gente fez os 2 cursos na mesma semana, né? Na mesma semana. Emendou já, assim, tava nos 2. E eu 10 dias lá em Brasília fazendo o curso e foi assim, espetacular. Foi muito, muito, muito bom, muito bom, muito bom. Bacana. Aí é mais ou menos isso, assim, meio que minha trajetória é mais ou menos assim, sabe? Entendi, bem bacana. Eu vou fazer algumas perguntas ainda, mas só quanto ao curso de prova oral, assim, não é sendo falso humilde nem nada, mas assim, você chegou pronta no nosso curso de prova oral, sabe? Claramente você se expressa muito bem, você é desenrolada, serviu, com certeza te ajudou para treinar e tal, mas assim, não dá para eu puxar nenhum mérito pra gente, não. Assim, é 100% seu mesmo, sabe? Não. Você se expressa muito bem, assim. Ai, que bom. Eu acho que a questão de ser juíza leiga me ajudou muito nessa questão de se expressar. Mas é uma coisa assim, né? É de vida, de ter momentos foram me obrigando a ter que me impor e ter que falar. Mas no cursinho, o que eu gostava demais? É que é uma coisa assim, vocês veem várias coisas para poder lapidar. Por exemplo, eu acho que ela é sua irmã, sua prima, alguma coisa que ela falou que desde os 6 anos ninguém ganhou uma discussão de você. Minha amiga de infância. Que massa. Mas aí depois chegou um momento que ela virou e falou assim, não, Luísa, assim, é uma coisinha que, se isso for comprometer o seu conteúdo, não precisa ficar preocupada com isso. Então, assim, foram essas dicas que vocês foram dando, foi a questão da troca, de como se portar, como...
situações que podem acontecer. Só para a gente entender algumas coisas, assim. Quando você começou a estudar para concurso, assim, como você acha que era o seu conhecimento jurídico, assim, pela sua autoavaliação? Assim, tipo, sua faculdade você fez bem feita, você estudou bem, era meio ruinzinho, tipo, como que era, assim, antes de estudar para concurso? Assim, eu fiz uma faculdade ok. Eu não era, assim, não era extremamente engajada nem demais, assim, não. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer na faculdade, que era, eu anotava em agenda, alguma coisa assim, e umas anotações muito ruins. E eu chegava em casa e passava isso a limpo. Então eu acho que era uma forma de revisão e que depois de estudando para concurso, eu via que minha faculdade não foi tão ruim assim, que a gente sai achando que não aprendi tanto. Mas estudando eu relembrava, eu sabia. Mas eu acho que uma coisa que me ajudou demais foi advogar. Porque o processo civil sempre foi, não era uma preocupação minha, então era meio que uma matéria a menos para eu me preocupar. Igual assim, na GE Minas, eu acertei todas as questões de processo civil, em Goiás, eu acho que eu acertei todas de processo civil. Então, era uma matéria que eu praticamente só lia o código e não precisava ficar estudando doutrina. Então, eu acho que meu conhecimento não era nulo, sim, mas assim, processo civil era bom. Civil, eu também teve essa parte boa que eu achei, que foi como eu trabalhava advogado com direito de família e sucessões, quando chegou na hora de estudar, era uma parte que eu nem... se caísse ali, ia cair o básico que eu ia saber, não ia cair uma coisa... Exceto na oral do Amazonas, que caiu o testamento cerrado, testamento marítimo. Que só existe no código, né? Não, ninguém nunca viu. Mas então eu acho que isso me ajudava. Então eu acho que assim, não era nulo, mas eu também assim, não tinha tributário, eu tinha muita dificuldade com tributário. Financeiro que me salvou foi no YouTube. Antes de eu ser aluna do Revisão, assisti todas aquelas aulas, assim. E eu assistia fazendo almoço ou aqueles momentos que não é o seu momento de estudo, assim. E assim, eu aprendi financeiro com você, não tem dúvidas, assim, que legal, cara. Que foi muito boa essas aulas. Essas aulas, para quem acessa no YouTube, que tá muito boa, muito boa. Valeu, obrigado. Já que puxou esse assunto, então eu quero saber como é que você estudou cada disciplina, assim, sabe? Você foi estudando aleatoriamente cada uma? Você comprou algum curso para começar? Porque eu sei que você fez o nosso extensivo, mas foi em 2022, né? E você já vinha estudando há uns 2 anos, assim. Então, como é que você estudou cada disciplina? Você estudou por livro? Como é que você montou essa base, assim? Como é que você foi ficando boa em cada uma? Qual que era a sua fonte principal de estudos, assim? No início, a principal era videoaula. Eu comprei o curso do GRAM e foi assim... E eu assistia videoaula. Era isso. Assistia, eu terminava de assistir. E assim, eu fiz esse ciclo de assistir videoaula. Eu tava pensando nisso, eu acho que eu demorei 5 meses para assistir todos os ciclos de aula. Tirando o empresarial. Que empresarial eu não assisti, achava que nunca ia cair. Tirando o empresarial, eu assisti o ciclo. Eu demorei 5 meses para assistir esse ciclo das aulas. Depois eu fiz de novo esse ciclo, mas fazendo de modo diferente. Eu assistia e terminava a matéria, eu fazia 100 questões da matéria. Aí chegou um momento que eu não tinha mais questão de processo civil porque o processo civil de 2015, né, pra cá, não tinha questões mais. Então foi nesse momento que eu dei um boom nas questões, assim, que eu fiz muita questão. Aí, depois que passou essa fase de videoaula, como é que foi? Às vezes a memória da gente fica meio assim, né? Mas eu acho que eu passei por alguma segunda fase. Eu passei por alguma segunda fase que aí tinha um material do temas. E aí foi a primeira vez que eu tive acesso a PDF, assim, a estudar por PDF e a seguir um cronograma. Porque antes o GRAM não tinha cronograma, assim, do que estudar por dia. Esse é um ponto ruim e que eu gosto muito do Revisão também, por isso que te dá a tabelinha. E concurseiro, quanto menos coisa tem que pensar, é o melhor. Exato. Então, lá. Você acorda, você já sabe o que você vai estudar. Não tem que ficar aí hoje. Isso era muito bom. Isso é muito bom do Revisão também. Aí eu fiquei nesses materiais e ficava indo nesses materiais, assim, e estudando, assim, até que chegou um ponto que eu precisava, cada matéria, pegar o que eu tava ruim.
Não adianta eu estudar todas as matérias iguais, porque as deficiências eram diferentes, né? Não adianta eu ficar estudando doutrina de processo civil, que era uma coisa que eu já estava ali, assim. E outra coisa que eu fiz também que eu achei que foi muito bom foi... Teve a época da pandemia que o STF e o STJ ficou sem informativo, muito tempo sem divulgar informativo, né? Sim. Então eu consegui alcançar e ficar junto, atualizada dos informativos. E como é que eu fazia? Você estudava pelo seu direito ou pelo próprio informativo deles? Tá. No início eu nem conhecia o dizer do direito. Demorava, eu ficava um dia lendo uma decisão do STF de 170 assim, desconhecimento, né? Então, assim, depois que eu descobri o dizer o direito, aí eu estudava por eles e fazia algumas anotações, assim. E aí, esse material foi o único material, assim, que eu anotava e depois virou um excelente material de revisão, que eu tinha todos os julgados, assim, e a síntese deles feita por mim, assim. Porque eu acho assim, pelo menos, eu não conseguia decorar o julgado lendo uma vez só. Então, era uma coisa que eu precisava revisar também. Então, ficava mais fácil. Então, eu tenho esse materialzinho aí cada matéria, sei lá, às vezes tem 200 páginas. Processo civil, por exemplo, eu não fazia, não lia, porque eu achava que os julgados mais importantes eu ficava sabendo, eu não sei. Eu acompanhava, uma outra dica também, eu acompanhava o Birajara, cara, que eu acho muito bom as questões os vídeos dele sobre jurisprudência. Sim. Então, o processo não dava nada. Mas isso virou um ótimo material de estudo para revisar e ficar lendo ali na véspera de uma prova, principalmente uma prova discursiva. Saquei. Então, você praticamente não leu livros, assim, para preparação para concurso? Nenhum. O único livro que eu li foi o Fazenda Pública e Juízo. Eu li. Interessante. Mas, assim, é um livro muito bom, mas eu não aconselho ele para quem está iniciando. Concordo totalmente. Porque ele tem umas opiniões que são minoritárias. E ele escreve isso só no rodapé. Então, e para mim tem um outro problema ainda. Ele argumenta muito bem. Aí você se convence da opinião minoritária. Aí você vira um minoritário também e se arrebenta, sabe? Se não me engano, eu acho que ele tem, por exemplo, a visão de que remessa necessária é recurso. E é só ele, assim, né? Então, aí ele discorre muito sobre isso. E lá no final que ele fala, não, o STF entende que não é. Não. Então, eu acho muito difícil para uma pessoa que está começando. Mas eu li esse livro já bem assim. E eu li ele uma vez e meia. A segunda vez eu não terminei de ler, não. Mas eu gostei muito dele. Eu acho que assim, é um livro muito bom para... Conhecimento jurídico para uma prova discursiva e para prova oral, eu acho que vale muito a pena também. Não, vale sim. E eu gosto dele também para aprender a argumentar, assim, sabe? Porque ele, de fato, ele tenta te convencer dos assuntos, assim, né? Tipo, ele tem fundamentos para isso, assim. Isso é legal. Às vezes a gente que é concurseiro, a gente fica muito, tipo, só direto o que o STF pensa, o que o STJ pensa. De vez em quando é legal ver alguém argumentando, te ajuda a criar repertório, assim, também, sabe? Sim, claro. E dependendo da banca, eu já vi banca perguntando, banca de prova oral. Isso não acontece tanto na procuradoria, né, Renário? Mas assim, MP, juiz. Tipo, fala assim, não, mas eu não quero saber a opinião do STJ e do STF. Eu quero que você fale sobre o assunto, não é opinião, não é o que o outro. Então, eu acho bom isso pra gente ter uma bagagem jurídica, foi muito bom também. Bacana. Tá. Aí você começou a passar nas provas objetivas. Você começou a passar bem rápido em prova objetiva, assim, sabe? Assim, para quem tá vivendo a própria vida não parece tão rápido, mas olhando assim comparativamente às demais pessoas, foi, sabe? Você acha que é porque você fazia muita questão objetiva? Ou você acha que teve alguma outra coisa assim que te ajudou nisso? Eu acho que é isso e eu acho que é disciplina, assim. Eu acho que quando eu decidi estudar, eu falei assim, eu não quero ficar aqui 7 anos, eu não quero que acabe logo. Se eu decidir fazer isso, vai ser isso. Então eu era assim, eu não tinha um dia que eu acordava e falava assim, será que eu vou estudar hoje? Não tinha isso. Eu acho que o meu maior acerto assim foi a disciplina. Não importa o que estava acontecendo, eu estava ali estudando. É claro que depois de um tempo você vai começando a fazer concessões. Mas, assim, minhas pausas, elas costumavam ser programadas, assim.
Teve vezes que eu fiquei uma semana sem estudar. Mas eu programei isso. Eu programei e falei assim, não, eu vou ficar uma semana porque eu preciso trabalhar mais. Ou eu vou ficar uma semana porque eu quero viajar. Mas assim, isso aí diminui a ansiedade, porque a gente fica muito ansioso. Quando a gente tem umas pausas programadas, a gente sabe, não, tal dia eu vou estar livre e isso. E aí tira o peso da consciência de você não estar estudando, que você está programado ali, sabe? Então, acho que a disciplina foi... Fazer a questão foi muito bom, mas a disciplina de estar ali todo dia foi o máximo. Então, assim, a gente pode afirmar que você estudou 3 anos sem parar, assim. Só com essas pequenas pausas, tipo pequenas férias, assim. Mas sem abandonar, sem, sabe, tipo, ficar parada, sei lá, involuntariamente por preguiça de sair da cama, assim, sabe? Tipo, a gente pode falar que você estudou 3 anos, assim, seguidos. Estudei 3 anos. Estudei 3 anos. Que legal. Igual, assim, teve essas pausas, assim. Igual, eu ia pra lugares que tinha praia, é claro que eu ficava uns dias a mais, mas era programado. Não era... acho que mais de uma semana, assim, não teve nenhuma vez que eu deixei de estudar, não. Foi legal, legal. Por você ter citado, eu penso que você já tem noção disso, mas isso de fato é um diferencial gigantesco, assim, da Luísa. É muito difícil pelas pessoas que eu converso, assim, eu converso com muita gente que faz concurso, né? Ou que já fez e tal, e pouca gente consegue passar um ano só estudando certinho, assim, sabe? Quem passa 3 realmente tem um diferencial gigantesco, assim. Teve um cara que, até esqueci o nome dele, mas ele tinha o seu sobrenome, acho que era seu irmão que estava falando, primo. Deve ser, não tô lendo. E aí ele estava elogiando a sua inteligência, assim, sabe? E aí eu acredito plenamente dele. De fato, você tem um raciocínio muito bom. Só conversar contigo a gente nota. Mas essa parte da disciplina me pegou. Eu acho que você é monstrinha, assim, por causa dessa disciplina. Aí quando junta a inteligência, a coisa flui, né? Mas eu acho esse um diferencial isso aí é um mito. bacana, cara. Oi? Mas eu acho que é um mito essa questão de inteligência, assim. Eu acho que... O que é ser inteligente? É muito... Sei lá, é muito... Tem outras inteligências. Eu acho que várias inteligências na vida, assim. Eu acho que... Talvez o que ele chama de inteligência... Talvez o que ele chama de inteligência é disciplina, assim. Que eu sempre tive muita disciplina pra estudar, pra tudo, assim. Pra passar na federal, pra estudar pra AB. Foi uma coisa assim. Assim, é isso que eu quero, mas não tem outra opção. E, assim, eu acho que a questão tem... porque... O concurso não mede inteligência. Não é assim essa medição de QI, né? É assim, se você consegue responder aquela questão quando ela é perguntada desse jeito. Então, a prática que eu acho muito bom para você entender o que tá querendo, sabe? É a experiência. Igual, por exemplo, na prévia de Minas, prévia prova objetiva de Minas, a Dani me mandou mensagem falando assim: cuidado que a FGV gosta de perguntar sobre julgados e ele muda um pouco o caso concreto para não se aplicar o que foi decidido pelo STF. E aí, eu não tinha sacado isso. E a prova, eu vi que, sei lá, tinham várias questões que eram assim. Que você fala, não, aplica esse entendimento do STF. Não, mas o caso concreto, eles mudam um tiquinho. Então, quando você tem essa vivência de prova, essa prática, a inteligência não é isso que vai te fazer passar. É mais a disciplina, é mais ele tá ali todo dia mesmo. Entendi. Bacana, legal. Legal essa dica da FGV, inclusive. Não, a Dani é uma sacada. Dani assim, Pérez mesmo, né? Dani Pérez. Tá no Rio Grande do Sul. Tá. E é muito isso, quando você começa a perceber, né? A pegar as questões da banca, isso é muito bom. Isso. Aí você falou do seu grupo para prova oral. Que parece que a gente tá aqui fazendo só uma série de vídeos especial sobre esse grupo, sabe? Porque todo mundo que a gente vai entrevistar, eu descubro que é desse grupo. Conhece o grupo. Grupo secreto. Quanto tempo vocês passaram fazendo essas bancas simuladas de prova oral, sabe? Foram quantos meses, assim? Uma estimativa, se não souber exatamente. Eu acho, a prova foi em janeiro, né? E tinha o Thales, a gente esqueceu de citar o Thales também. Sim. O Thales. O que acontece? Eu acho que foi em janeiro que a gente começou a fazer que saiu o resultado, que a gente fez a prova em janeiro. Aí tava demorando, acho que em fevereiro demorou demais, aí deve ter sido em fevereiro.
o março, assim, até sair o resultado, que acho que foi em junho, né? Demorou Demorou pra caramba, lá, uns 3, 4 meses. Isso. Demorou. E nesse meio tempo, alguns de nós passavam em outros concursos. Igual teve o Cassiano, acho que você não conhece ele passou para Floripa. Aí, bacana. A gente foi, aí, e era muito legal, assim, aí a gente ia, sei lá, eu reunia com ele e fazia o negócio só com ele. Então teve outras pessoas, eu não lembro mais, assim, mas que aconteceu que a gente, vamos, fora do grupo também, a gente tinha essas trocas também, de um ajudar o outro e fazer e tal, então foi um período muito bom, assim, de aprendizado. Entendi, bacana, bacana. Tá, é sempre uma dúvida do pessoal como revisar os assuntos, assim, sabe? E pelo que você me falou, você formou aquele material com base na jurisprudência, mas você não tinha, assim, tipo, cadernos anteriores a isso, né? Ou tinha? Quando você assistia videoaula, você fazia anotação ou você só assistia videoaula? Bem lembrado. Na minha primeiro ciclo que vez que eu fiz videoaula no começo, eu fazia lições em forma de setinhas, assim, eu anotava em setinhas ali e não parava o vídeo. Eu assistia ele acelerado e falava assim, não vou parar. Eu acho isso uma forma da gente não ficar entediado. Porque se você vê o vídeo lento, se você fica parando, a aula não vai, você fica prestando menos atenção, porque aí você tem a possibilidade de parar. Então eu me propunha a não parar o vídeo e fazer minhas anotações. Por um bom tempo, esse meu material foi de revisão. Antes de eu começar a estudar, eu passava o olho, via setinhas, o que era, o que não era. Só que com o tempo ele começou a ficar muito simples, né? Não tinha mais profundidade, assim. Então eu não tinha um momento de falar assim, não, esse dia é dia de revisão. A minha revisão era fazendo questões, muitas questões, e lendo coisas específicas, que chegava um momento que eu falava assim, não, eu preciso estudar a lei, sei lá, tal, que todas as questões que caem sobre REURB, eu erro. Então eu pegava... Era sempre uma percepção com base no que você tá fraca, assim. Era nisso, porque às vezes a gente fica revisando coisa que a gente já sabe ali, fica naquele, né? Então eu tinha um pouco essa visão. Entendi. Eu estudei basicamente por livros, assim, sabe? 80% do meu estudo foi livro ou vademecum, assim. E eu estudava, mas assim, o meu critério era exatamente esse também. Eu tentei ler um bom livro de cada assunto no começo, e aí depois eu reestudava com base no meu critério de o que estava fraco, assim, sabe? Do que estava pior. E eu penso que isso funciona muito, porque é muito mais fácil você progredir no que tá ruim, né? Pensa assim, você já era bom em processo. Aí você ia estudar para acertar talvez uma questão a mais, tipo, vale a pena, sabe? Exatamente. Mas eu demorei um pouco a ter essa visão, assim, de ver que não precisava ter a mesma quantidade de horários de matérias que eu já estava indo bem. E eu acho que essa visão, assim, é autoconhecimento, e passando, né? E a gente vai tendo esse autoconhecimento mesmo. Isso aí. Aí você vê, eu fico impressionado. 36 mil questões é demais, cara. É demais não, mesmo. Eu dei orgulho. Essa semana o que concurso enviou mensagem: renove sua assinatura, acabou. Eu falei, gente, pela primeira vez eu não vou precisar renovar. Que legal. Boa. Não, se eu sou o que concurso, eu mandava uma plaquinha para sua casa, pô. Na moral. Tinha. Pode acessar, tira o print. E sabe outra coisa que eu fazia muito depois do revisão, que me ajudava muito? Que vocês têm aqueles simulados semanais e mensais. Sim, no Foco Total ali. Eu fiz muitos simulados, muito. Mas eu fazia de uma forma diferente. Eu não fazia ele todo e depois eu ia corrigir, não. Eu abria já com a resposta e lia. Aí eu respondia e abaixo eu via a resposta. Aí eu ia já no material que depois que vocês mandam de correção, assim. Eu não pegava e fazia tudo. Eu achava que isso demorava, me deixava mais entediada. Então eu gostava sim, faz sentido. E eu fiz, e aí eu fiz muito simulado. Muito. Então, é porque na verdade você importou o método que concursos, assim, né? Que já faz a questão e já vê os comentários embaixo, né? Então você importou esse mesmo método para os nossos simulados, assim, sabe? Porque eu acho que gasta menos tempo. É claro que tem um momento que é ótimo você fazer um simulado, simulando mesmo. Mas quando você está ali no estudo do dia a dia,
às vezes você vai gastar muito mais, porque você lê a questão na hora de fazer. Então, às vezes, era um jeito de ficar mais dinâmico fazendo isso. Show de bola, show de bola. Gostei do método, gostei. Eu vou passar a recomendar até para quem tem esse seu perfil, que não tá fazendo o simulado para fazer diagnóstico. É porque tem gente que faz o simulado porque o cara tá meio perdido, né, sabe? Ah, eu não sei se eu tô bom, se eu tô ruim, se eu preciso estudar direito do trabalho, se já tá bom, sabe? Aí é diferente da sua finalidade, assim, sabe? Então, eu acho bacana. Sim, é bom, é bom. E de agora para frente, Luísa? Você tá na AGE Minas? Você vai fazer alguma coisa ainda? Não, assim, eu fiz segunda etapa da GE, né, esse final de semana. Se eu passar por oral, vou fazer, né? Vou fazer, mas assim, não vou estudar até lá. Acho que sai em maio. Tô quieta, semi-aposentada. Não vou fazer G1, não quero fazer mais nada. Já, nossa, chega, já deu. Tá certo. Você não vai nem fazer G1? Não, não vou fazer. Tá não vou nem fazer. Certo, tá certo. Outra dica que eu acho que me ajudou muito, que foi, eu tinha períodos... A coisa que mais me atrapalhava nisso tudo é telefone. Rede social, legal. Twitter. Sim. Twitter é uma praga. Então, vários momentos eu excluía o Instagram, excluía essas coisas. E eu fiz um perfil falso, assim, só seguindo gente de concurso. Então, isso foi muito bom, porque aí quando eu ficava sabendo das coisas que estavam acontecendo, é muito bom seguir o perfil, né? O Revisão, se você, o Léo passa muita dica também. Então, eu gostava de ter esse perfil para não ficar lá com os negócios, para eu ficar divagando, e aí eu ficar sabendo das coisas, né? Não, tem razão. Tem razão. Até porque o Instagram, se você permitir, ele draga a sua vida inteira, né? Nossa, quando isso você vê, é o pior. Então. Legal, bacana essa parte aí. Então, assim, provavelmente você vai para a PGDF, eu acho, né? Entre PGDF e Amazonas. Já tem data lá na PGDF para nomeação? Tem não, né? Não tem. Boatos de que vai chamar em abril. Mas é só boatos. Na PGDF eu tô dentro das vagas, mas no Amazonas eu não tô. Sim. Então, e na Amazonas eu acho que vai ser até mais tarde do que a PGDF. Se a Amazonas chamasse antes, claro que eu ia, mas eu acho que não vai chamar, não. Entendi. PGDF saiu ganhando nessa daí. Parabéns para os brasilienses. Não, tenho certeza que assim, a procuradoria que pegar você tá com muita sorte, assim, sabe? Se deu bem, assim, não tenho dúvida disso, sabe? Ai, que bom, sou obrigada. Não, assim, e eu falo de coração aberto mesmo, não é só puxando o saco, não, sabe? Lá no nosso curso de prova oral você já se destacava, assim, sabe? E olha que o pessoal que tá na prova oral é sempre um pessoal muito bom, porque quem chega lá, obviamente, quem tá na prova oral já é a elite, vamos dizer assim, né? De quem faz concurso. Tinha muita gente boa, nossa. Isso, galera, e aí a gente consegue notar pelos grupos, assim, ó, quem tem mais conhecimento jurídico, quem fala melhor, quem é bom, mas está nervoso demais, sabe? Assim, a gente consegue notar as várias características, assim, sabe? E você tinha um perfil muito bom, assim, muito agradável, porque claramente você conhecia muito, mas conseguia não ser pedante em hora nenhuma, sabe? Porque essa é uma coisa que acontece também, que assim, é ok, o cara é pedante, beleza, assim, não sou eu que vou brigar com ele. Mas, às vezes, passa uma impressão ruim pro examinador e tal, né? E aí, com você, a gente era muito tranquilo, porque, tipo assim, ó, ela não tem nem sequer o defeito daqueles que são muito bons, que às vezes é parecer pedante, assim, sabe? Ai, que bom, que bom. E eu tentava, assim, foi uma coisa que eu tive que desenvolver, que até as meninas falam, que é a poker face, que é assim, você sabe, você não sabe, você tá lá, pleno, e você vai, não é que você vai inventar, né? Mas você vai tentando achar uma solução. E isso, os treinos te dão isso, né? Até o Guilherme também, que tava lá, teve uma hora que ele me fez uma pergunta, eu não lembrava, eu não sabia. Aí eu falei assim, Excelência, tem uma divergência sobre isso? Aí ele começou a rir, ele falou assim, Luísa, não tem divergência nenhuma. Você tá só miguelando aqui. Mas é um tempo para pensar, né? É um tempo para pensar, assim. Então, o treino, isso vai dando pra gente. Mas obrigada, professor.
Bom saber disso. Não, isso aí. É, é isso. Assim, eu quero, já partindo aqui agora para nossa parte final, assim, né? Agradecer demais sua participação, tá, Luísa? Saber que... Você pode saber que, assim, embora você não queira mais estudar para concurso e tal, as portas do Revisão PGE estão abertas para você, inclusive para trabalhar com a gente, se você tiver algum interesse em ser professora, em fazer alguma obrigada, coisa professor. ligada a concursos, fala com a gente dá um jeito. Eu tenho certeza que qualquer atividade que você quiser fazer nessa área, você vai conseguir desenvolver muito bem, sabe? Então, assim, parabéns pelos resultados, parabéns pela pessoa agradável que você é, sabe? E tá feito o convite, querendo alguma coisa a gente conversa, sabe? Isso daí não tem dúvida. Obrigada. Inclusive, daqui uns dias a gente vai fazer curso de prova oral, sabe? Para o pessoal da PGE Espírito Santo e da AG Minas, mas da AG Minas é meio perigoso você querer estar lá como aluna, né? Vamos ver. Mas assim, se quiser estar como nossa professora nesses cursos de prova oral, tenho certeza que você vai ter demais para ensinar para a galera lá. Ai, vai ser um prazer, pessoal. Vamos manter contato, eu acho que vai ser muito legal. É igual a questão que eu comentei com vocês, que eu mandei pro Léo, eu acho que é muito bom vocês trazerem mulheres para falar, trazer mulheres lá na prova, Vivi, porque traz umas reflexões que às vezes os homens não têm, assim, discussões sobre família, sobre isso, que influenciam muito nas questões na hora de decidir fazer uma prova. Então, eu acho que isso às vezes pode trazer uma representatividade, trazer mais mulheres aí para a procuradoria, que temos, né? Isso. Mas eu acho que a gente está conseguindo mudar isso aí, eu acho que vai ser muito legal. Vamos manter contato, com certeza. É isso aí. Já que você puxou esse assunto, inclusive, eu entendo que procuradoria é a carreira pior em se tratando de representatividade no Brasil, assim, sabe? De todas as representatividades, assim. Tipo, aqui em Mato Grosso nós somos 104. Eu acho que não tem 4 negros. Sinceramente, eu acho que não tem. Assim, sabe? Sim. Então, tipo, Na PGDF eu também... Sim. Na PGDF eu não sei muito bem como tá essa questão. No Rio Grande do Sul eu sei que não tinha nenhuma mulher negra. Tinha 2 procuradores negros, mulheres não tinham. E você vê até nas fotos, né, professor? Nas fotos de posse, você vê. Chegando. Estamos chegando. E o curso, eu acho que o Revisão, ele traz muito isso também, essas discussões bem bacanas, extras matérias também. Isso. Assim, a gente tenta não ficar politizando demais, porque a ideia é estudar para concurso, sabe? Não é mudar o mundo, você vai mudar o mundo depois. Primeiro você passa no concurso, sabe? Mas assim, é engraçado que esse problema, ele reflete, inclusive, na gente, sabe? Então, assim, a gente tenta trazer para ser professor quem já é procurador para ter não só esse conhecimento jurídico, mas conhecimento também do concurso de procuradoria, assim, sabe? Então, a gente tenta fazer isso. Tanto que você vê, a maioria dos nossos professores são procuradores. E essa é uma das razões pelo qual a gente tem poucas mulheres dando aula no Revisão. Porque, na verdade, a gente tem poucas procuradoras. Tanto que você vê o nosso pessoal que coordena curso, o pessoal assim que faz outras atividades no Revisão, tão qualificadas quanto, aí a gente tem muitas mulheres, sabe? Nas mais diversas atividades, assim. A nossa administradora é uma mulher, sabe? Tipo assim, boa parte. Mas quem aparece para os alunos, quase todos são professores, são homens, assim, sabe? A gente tem poucas mulheres. E eu te juro, não é machismo nosso, não, assim. É porque, de fato, essas discussões são ótimas, que a gente tenta ser uma parte da mudança, mas é uma mudança que está em processo ainda, sabe? Mas é isso aí, tá sendo muito bom. Eu acho que vai vir muita mulher competente para fazer esse trabalho aí. Show de bola. Então, muito obrigado mesmo, viu, Luísa? Como eu falei, as portas estão todas abertas para você. Participe, no mínimo, tá? Do primeiro congresso que tiver da ANAP, tá? Que a gente se encontra nesse congresso. Vamos! Vai ter, eu sei que até o desse ano já tá marcado, nem lembro onde, mas o do ano que vem eu acho que vai ser em Goiás. Aí é bom que já é pertinho da PGDF ali. Se você estiver por lá, não tiver indo para Minas e tal, já vai ser em casa, assim. Vai ser tranquilo, a gente se encontra lá com certeza. Então é isso aí. Obrigada. Obrigado, Luísa. Obrigado todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu aprendi bastante com a Luísa. Tenho certeza que quem ouviu aprendeu bastante coisa bacana também. Valeu, isso aí. Muito obrigado, viu, Luísa? Abraço, até mais.